Oi, 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 sempre viva com Totó. Gente, eu pensei aqui, a gente estava discutindo, eu e o Alex aqui estava discutindo o que a gente ia falar. Como esse mês de Nossa Senhora, tem Frei Galvão, a gente pensou em falar assim, o que era a fé, o que a gente pensa que é a fé, o que a gente sente com a fé, e o que é isso, como é que isso move o nosso corpo. Antes de falar propriamente da fé, eu vou tentar não falar de religião, para tentar entender o nosso corpo, a nossa força. Lembra que a gente tem o nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual, né? O físico é esse, o mental é que a gente pensa, o racional, a emoção é o emocional, né? E o espiritual é o quê? O que é o nosso corpo espiritual? O que é a alma? O que é o espírito? Então, o que é a nossa essência? Então, essa nossa essência é uma conexão com o Criador, com o divino, com a nossa força. Tanto é, gente, que tem uma... Gente, eu nem ia falar nada disso que eu estou falando. Tem uma glândula chamada pineal. Alex está rindo. Uma glândula chamada pineal que ela... Todos os cientistas tentam estudar o que ela tem, como ela funciona, o que ela é, e na verdade ela comanda o corpo todo e ela não é comandada por nada praticamente. Claro que é comandada pelo Criador, óbvio, né? Ela tem uma força ali. Então, gente, a gente tem que entender que existe algo a mais, uma força maior criadora, uma força além da nossa, que gera na gente confiança, credibilidade. Porque, olha, pensa uma coisa. Você entra no seu carro e vai para São Paulo acreditando que vai fazer X coisa lá, não vai? Mas você está acreditando. Então não vem dizer que você não tem fé. Porque você acreditou que vai chegar em São Paulo e vai fazer determinada coisa. Todos nós temos fé. Fé é acreditar em algo maior. Tem gente que acredita em ídolo, tem gente que acredita num mestre X, luz, tem gente que acredita no mestre espiritual, tem gente que acredita... E eu acredito no grande mestre, que é Deus, mas não estou querendo falar de religião em si, estou querendo falar que a gente acredita que alguém criou o mundo e que tudo existe. Agora vamos pensar uma coisa. Os nossos antepassados, eles já ajoelhavam para pedir alguma coisa para Deus, concorda? O que é falado muito é que a palavra não muda, né? Tanto é que a Bíblia é a mesma, a palavra, o mestre Jesus, vamos colocar, que ali está escrito milhões de coisas que foram faladas, é a mesma dos nossos antepassados e agora. É a mesma, da minha avó, da minha bisavó, não mudou. Agora a gente muda. A gente andava a cavalo, depois de carroça, de bicicleta, no carro automático, no carro mecânico, agora automático. A gente vai mudando. Agora, a palavra, o mundo, a árvore que nasce, ela é a mesma árvore. Entendeu? A oliveira, lá nos templos, a oliveira, é a mesma, se a gente plantar, é a mesma oliveira. Não é a mesma árvore, mas da azeitona, nossa azeitona, do mesmo jeito. Entendeu? As folhas são iguaizinhas, ou seja, o que o mundo criado é. Existe uma força maior que criou esse mundo e que a gente confia, acredita. Então, quando a gente acredita, a gente tem fé. Eu sou católica, então assim, eu acredito no que todos os católicos acreditam. Você pode ser espírita, você pode ser evangélico, não é disso que eu estou falando. Mas vocês têm a fé de vocês naquilo que vocês acreditam. Agora, o que eu quero dizer é como isso funciona no nosso corpo. Porque a preocupação minha não é com a religião em si, que vocês, né, cada um escolhe a sua. É com que, como seu corpo funciona com a fé que você tem, ou ele não funciona com a fé. Porque quando a gente usa a fé, a credibilidade, a confiança, o acreditar em,
a gente é curado, nós somos curados, a gente vence o problema acaba não sendo problema e passa a ser um grande aprendizado na nossa vida e que a gente muda muito. Se você perguntar, Totó, você evitaria, se você nascesse de novo, passar por todos os problemas que você passou, você iria evitar? Não, porque eu não seria essa Totó que está falando com vocês. Eu só sou essa Totó porque eu passei por N situações e aprendi com todas elas. Esse aprendizado ele é composto da nossa mente racional, da nossa mente emocional e da nossa espiritualidade, da nossa credibilidade, da nossa fé. Isso fecha, isso completa um ser humano. Então a gente tem que entender que, primeiro, todos nós temos fé. Porque não fala assim, não acredita em Deus, mas acredita no médico do remédio que você vai tomar. Meio incoerente, né? Até porque, vamos ver uma coisa. Aquela senhora que conta na Bíblia que estava com menstruação, com hemorragia, há um tempão, ela falou, se eu encostar a mão nele, em Jesus, eu estou curada, certo? Quando ela encostou a mão, Jesus falou, alguém encostou em mim. E ao mesmo tempo ela estava curada. Mas Jesus não perguntou, o que a senhora tem? A senhora tem isso? Então eu vou te curar. Não, alguém... E ela falou, ela ficou curada. E ele falou, alguém encostou em mim. Aos discípulos, não, ninguém encostou, Senhor. Tem muita gente aqui, pode ter várias pessoas. Não, alguém. O que é esse alguém? Alguém iluminado, com fé, com crença, acreditando, confiando. A confiança, Totó, e o que é essa confiança? É a nossa mente falando com o nosso coração ao mesmo tempo. Por isso que a gente fala, eu não mudo. Você não muda por quê? Porque a sua mente não trabalha com o seu coração. Agora, engraçado, você acredita que quando põe no WhatsApp uma pessoa toda irradiando luz, um coração iluminado, com uma mente iluminada, ela transforma o mundo. O que significa isso? Significa que o seu pensamento com o seu sentimento, e o sentimento está associado a uma criação, a uma força individual, a uma força sua, e essa força sua vem da onde? Vem na sua confiança, em você acreditar que. E esse acreditar que, a mulher falou, eu vou ser curada, e ela foi curada. Esse acreditar é sentir. Esse sentir é um sentir evoluído, de amor, de confiança, de luz. E esse sentir de amor, de confiança, de luz, que é ligado a algo que eu não conheço, mas que é muito maior do que eu, é muito maior do que tudo, mas que eu confio, é a nossa fé. E quem não tem, não é curado. Por quê? Porque não confia. Não confia em quem? Mas eu tenho que confiar em mim. Tudo bem. Você vai confiar na força interior, na sua força luz, na sua força essência, na sua força alma, na sua força espírito, que está conectada com o ser maior. Por isso você vai confiar. Eu confio no meu taco. Não, você confia na sua força que você recebe. Porque na hora que seu corpo está doente, você cai ali e fala, nossa, não sirvo para nada. Isso a gente escuta. Eu não sou mais nada, eu fui, mas eu não sou mais nada. E vai continuar sendo se você confiar que é. Então aí a gente vê várias histórias. Eu vi esses dias uma senhora de 83 anos pilotando uma aeronave. Achei o máximo. Ela falou assim, eu amo, isso vibra dentro de mim. Essa força que ela tem, que ela acredita que ela pode pilotar uma aeronave com 83 anos, é a fé que ela tem nela e alguém que mexe com ela, que dá essa força para ela. Então, gente, a fé,
ela precisa ser usada positivamente. Agora, quer ver como você usa uma fé negativamente? Tenho certeza que isso vai dar nhaca. Você pediu, aí vem a lei da atração. Olha, porque eu estou falando várias coisas para vocês entenderem que a fé está no meio de tudo isso. Vem a lei da atração. O que é? O que eu emano, eu recebo. O que vai, aonde que vai, aonde que volta. Então, se eu pedir para acontecer, aquilo vai acontecer. Mas eu pedi para quem? Ah, para o universo. Quem rege o universo? Que força é essa que rege o universo? Que força é essa criadora do universo? Para mim é Deus, para você pode ser outra coisa, mas para mim é Deus. Mas não importa que seja para você, importa que existe uma força que rege o universo. Agora, essa força que rege o universo está dentro de você. E essa força que está dentro de você é a força que você tem para usar a seu favor. Por isso que fala, fulano tem fé, porque ela acredita que aquilo vai melhorar, ou que ela vai conseguir aquilo. Eu tenho fé que Deus vai me ajudar a comprar a casa. Deus vai comprar a casa? Não, ela está trabalhando, acreditando, confiando. E essa confiança faz com que ela tenha mais força, faz com que ela acredite mais e a coisa vem. Ah, né, mas eu não tenho essa fé dela, não. Aí, tanto é que Jesus falou, homens de pouca fé. Entendeu? A fé é a força interna que você tem e que você tem que usar a seu favor. Então, quando a gente usa a nosso favor, tem um monte de gente, vamos a pé para Aparecida, né? A gente vai. Gente, eu já fui a pé para Aparecida com fé e fui só conversando. É bem diferente. Você vai até lá por uma santa, porque você confia, mas você vai lá acreditando que o que você está pedindo vai ser concluído. Agora, vai ser concluído se, ou você vai adquirir, se aquilo for bom. Se o que você... eu peço para o fulano se dar mal porque fez alguma coisa errada para mim. Não vai acontecer. Aliás, lembra que o universo vai e volta? Essa força que a gente emana, ela volta. Então vai acontecer uma coisa ruim com você. Não tem outro jeito. É a lei. É lei física. Que vai e volta, onde que vai, onde que volta. Agora, aí fala, então por que eu não consigo muita coisa? Porque você não se perdoa, não perdoou coisas dentro de você, não perdoou coisas que fizeram para você. Você está falando agora de perdão. Gente, a gente tem que ser livre de problema. A gente tem que aprender a enfrentar o problema sem pôr obstáculos. Eu não vou conseguir fazer isso porque eu não estou com isso, não estou com aquilo. Olha que a gente fala, se eu tivesse isso, eu conseguiria. Mas como eu não tenho, se eu tivesse um carro bom, eu iria, né? Se eu tivesse uma bike legal, eu faria. Se eu tivesse dinheiro, eu concluiria. Gente, todo mundo conclui o que quer sem precisar de nada. Você precisa da sua força espiritual que está vinculada à credibilidade, à fé, a uma coisa muito maior que a gente tem. A fé é aquilo que a gente acredita. É simples. Só que a gente usa de má fé para a gente e errada. Então eu quero que vocês entendam que independente de religião, se eu tenho fé em Frei Galvão, Nossa Senhora, ótimo. Se você tem fé na pedra, em algum Deus, ótimo, não há problema. Só que você, primeira coisa, para a gente conseguir alguma coisa espiritualmente falando, tem que ser bom, tem que ser do bem, tem que ser com amor. Com amor, você consegue tudo. E por que você consegue tudo? Porque você está livre de preconceitos, de situações erradas, de situações que vão te impedir de fazer uma coisa. Então você está livre para conectar com quem? Com o Criador, com uma força maior que vai te dar uma força diferenciada no seu corpo espiritual, que atua no seu corpo mental, que atua no seu corpo emocional, que atua no seu corpo físico, para você agir. Então, se a gente não falar, eu não tenho fé, você está jogando contra você.
Porque você pode ter e deve, porque na verdade você já tem. Use a fé que existe dentro de você. Use essa credibilidade, use essa força maior. Porque se você fala, eu acredito que o médico vai curar, ele vai curar porque ele estudou, porque tem uma planta criada que deu remédio para aquilo, que aquilo foi descoberto, que aquilo já existia por um grande criador. Entendeu? Não é no médico, enfim, é um médico que é bom, pode ser bom, mas o que tem acima dele? Uma força maior. Tanto é que às vezes a medicina acredita isso não vai ter jeito, e às vezes aquilo está curado no outro dia. Como que é isso? Ah, é um milagre. O que é um milagre? É a fé de uma mãe, é a fé de um pai, é uma força maior que veio atuando em cima daquela situação. Então eu quero que vocês pensem muito bem a respeito de o que é fé. Eu dei várias situações e ampliei essa visão, porque, eu tenho fé, ponto. É difícil, né? Agora, a gente tem que entender que é uma força maior que o indivíduo tem para usar a seu favor na sua vida inteira. Eu acredito que eu vou mudar, eu mudo. Eu acredito que meu fim não é aquilo que eu tracei até hoje na minha vida. Eu posso mudar, porque você muda. Não é porque um indivíduo fez tudo errado que agora não vai dar certo. Vai dar certo se ele acreditar que vai dar certo. Vai dar certo. Por quê? Porque ele acreditou, ele teve fé, ele confiou. Então aprenda a confiar no que é bom para você. Aprenda a confiar naquilo que está em você, naquilo, nos seus sonhos, na sua força, na sua vida, na sua saúde. Seja você seu melhor amigo. Eu sempre falo isso. Confie e acredite. Tenha fé. Porque assim você consegue muita coisa. Grande beijo!